A última temporada da incrível série Uma Nova Mulher chegou à Netflix. E a dúvida que fica é: será que aquele monte de histórias abertas finalmente serão fechadas? O que será que aconteceu na vida das três amigas? Para elas se passaram 2 anos, desde a última cena da segunda temporada. E você pode achar estranho, porque logo na abertura a gente é levado para um cenário de guerra. E vem a voz da Ada trazendo a frase que vai conduzir todo o fio narrativo dessa temporada. Todos carregamos a morte dentro de nós, como uma fruta que carrega a sua semente. E essa citação dela é muito verdadeira, porque a morte é algo que a gente sabe que vai acontecer, mas parece que a gente nunca está preparado para o momento que ela vai chegar. A nossa mente é preparada para sobrevivência e reprodução, isso é, a manutenção da vida e a perpetuação da vida, e são justamente esses mecanismos que acabam conduzindo a nossa vida para as experiências que nem você e nem eu gostaríamos de vivenciar. E quando a gente fala em sobrevivência, não estamos falando apenas de correr de um perigo visível. O nosso cérebro passa o tempo todo tentando prever o que vem depois e manter o corpo em segurança. Por isso, a morte de alguém não representa somente uma ausência, ela rompe uma previsão de futuro. A pessoa estava presente nos nossos planos, nos nossos hábitos e até na forma como o nosso corpo entendia o mundo. E agora, o cérebro precisa aprender uma realidade que o coração ainda não conseguiu aceitar. No fim das contas, é quase impossível evitar a pergunta: existe vida após a morte? A psicologia do luto já não defende que, para seguir em frente, a pessoa precisa apagar quem morreu ou romper completamente aquele vínculo. Muitas vezes, o que acontece é uma transformação da relação. A pessoa deixa de estar fisicamente presente, mas pode continuar viva nas memórias, nos valores, nas escolhas e até na maneira como nós conduzimos a nossa vida. É o que os estudos sobre o luto chamam de vínculos contínuos. O amor não precisa ser enterrado, ele precisa encontrar uma nova forma de existir. A gente sabe que o corpo vai embora, mas e o amor? Ele morre junto? Se transforma? Será que existe amor após a morte? A primeira vez que vemos Ada, ela está no cemitério levando flores. E a cena é interrompida com a abertura da série. E a gente dá um salto de novo para Ada agora num aeroporto, fazendo chamada de vídeo para suas amigas. Ada passou 2 anos na Espanha. Está voltando para as amigas. Leila, curiosa como sempre, quer saber se Ada arrumou algum Alejandro. Enquanto Sevki defende a amiga, lembrando que ela foi lá para trabalhar. Mas não é que durante o voo a Ada conhece alguém que poderá ser o seu Alejandro? Você sabe que a Ada parece muito aquele pessoal do dedinho podre. A gente a conheceu quando era casada com Selim. Depois descobriu que havia uma paixão recolhida com o músico bonitão, o Toprak. Rolo total. E que esse mesmo Toprak se enroscou com a paixão dela na segunda temporada. E o filho gatão do Zaman, que também acabou dando em nada. Mas e agora? Será que era em terras espanholas que a nossa cirurgiã favorita vai finalmente encontrar o amor? O galã da vez é o Osgur. Ele puxa a conversa falando de livros e uma turbulência quebra o gelo para a conversa ficar mais intensa. Enquanto isso, a gente descobre algo muito bacana sobre a Sevki e o Fico. Eles querem adotar uma criança. Sim, eles estão juntos e querem formar família. A tão esperada ligação da assistente social finalmente acontece. E ela agenda a visita para conversar com o casal. Pausa para o momento Hellinger. Em algumas falas atribuídas a Bert Hellinger, aparece uma distinção entre o vínculo do casal e o sistema formado com a chegada dos filhos. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva importante. E isso não significa que um casal sem filhos não possa ter considerado
uma família. Família não é definida apenas pela reprodução biológica. E a própria história de Sevki e Fico nos ajuda a perceber isso. Na adoção, uma criança não chega para transformar duas pessoas numa família pela primeira vez. Ela chega para ocupar um novo lugar desse sistema e para construir com eles uma nova história de pertencimento. E tem um outro ponto essencial. Adotar não apaga a família de origem, nem a história anterior da criança. O grande desafio dos pais adotivos não é substituir o que veio antes, é oferecer segurança para que essa criança possa construir novos vínculos, sem precisar negar as suas raízes. Então agora me conta nos comentários, para você, o que é que verdadeiramente forma uma família? A Leila continua com Erden. Lembra dele? Aquele esposo mala que colocou ela e os filhos em enrascadas. Na conversa no carro, Leila conta para Sevki que o seu libido foi embora, que nenhum artifício está trazendo aquela energia de volta. Ela até acha que está na menopausa e solta que a vida financeira está muito difícil. E percebe como a série coloca essas duas informações quase na mesma respiração? A libido foi embora e a vida financeira está difícil. Isso não quer dizer que toda queda de desejo seja causada por dinheiro. A libido feminina é biopsicossocial. Ela pode ser influenciada por hormônios, saúde física, medicamentos, qualidade da relação, ansiedade, depressão, cansaço e pelo estresse crônico. Quando o corpo percebe que precisa apagar incêndio o tempo todo, ele pode ter dificuldade para acessar entrega, prazer e disponibilidade sexual. Porque desejo não é um botão, ele precisa de espaço, conexão e algum grau de segurança. E talvez o corpo da Leila não esteja simplesmente frio. Talvez ela esteja cansado de sustentar uma vida na qual ela precisa resolver tudo. Um corte na cena e a gente é transportado para a taberna da Eleni. O Fico, marido da Sevki, está recebendo uma notícia difícil. O chefe da cozinha está avisando que vai embora e bem no início da alta temporada. Essa notícia triste é quebrada pela ótima notícia da Sevki. Ele escuta, vibra e a Sevki diz bem assim: não se anima demais não. Você já fez isso alguma vez? Ficar muito feliz, mas depois se censurar e diminuir a empolgação? Você conhece gente que não cria expectativas para evitar se frustrar depois? Você concorda com isso? Tome conta aqui nos comentários. E essa frase da Sevki parece pequena, mas pode esconder uma história enorme. Quando alguém já viveu muitas quebras, perdas ou notícias difíceis, pode começar a diminuir a alegria, antes mesmo que algo dê errado. É como se a pessoa pensasse: se eu não me entregar à felicidade, talvez a dor não me pegue tão desprevenida. E na psicotraumatologia, nós podemos entender isso como uma tentativa de proteção. O sistema nervoso aprende a vigiar o perigo e pode passar a desconfiar até dos momentos bons. Só que existe um preço. Na tentativa de sofrer menos amanhã, a pessoa também se impede de viver inteiramente o hoje. E não é que o voo da Ada trouxe novidades? Me fala uma coisa: qual é a forma mais rápida de duas pessoas se conectarem? Exatamente, compartilhando pontos em comum. Osgur e Ada acabam descobrindo algo, um ponto em comum. Ambos perderam a mãe e a forma como lidam com o luto. Isso é diferente. Enquanto Osgur parece bastante fragilizado, Ada confidencia que sua conexão com a mãe se intensificou após a morte. Isso pode parecer contraditório, né? Como é possível se sentir mais próxima de alguém depois que essa pessoa morreu? Mas no luto, a relação não precisa desaparecer. Ela pode ser reorganizada dentro de nós. Enquanto a mãe estava viva, Ada talvez ainda estivesse presa às cobranças, às feridas e ao desejo de receber dela aquilo que não conseguiu receber. E depois da morte, ao olhar para essa história de outro lugar, ela pôde começar a diferenciar a mãe real
da mãe idealizada. E na psicanálise, nós entendemos que a figura materna também se torna uma presença interna. E pelo olhar sistêmico, a reconciliação não significa dizer que tudo foi certo. Significa reconhecer. Essa é a minha história. Essa é a mãe que eu tive. E agora eu escolho o que eu farei com a vida que chegou até mim. E a gente que acompanha a trajetória dela sabe muito bem que essa conexão, que essa relação difícil, parecia participar de forma muitas vezes inconsciente de alguns padrões que Ada repetia na vida adulta. Experiências da infância não escrevem sozinhas todo o nosso destino, mas elas podem criar mapas internos sobre amor, confiança, abandono e sobre o que esperamos das nossas relações. E quando esses mapas não são percebidos, a gente pode confundir o que é familiar com aquilo que é saudável. E nessa conversa, durante o voo, Ada compartilha com Osgur que, embora saiba ter uma irmã, nunca conheceu, só sabe que o nome dela é Denise. E pelo olhar da constelação familiar, uma pessoa não deixa de pertencer ao sistema só porque não foi conhecida ou porque nunca participou da convivência da família. Denise já ocupa um lugar na história da Ada antes mesmo desse encontro. Mas aqui precisamos ter cuidado. Descobrir um laço biológico não cria intimidade automática. O sangue pode revelar que existe uma história em comum, mas confiança, proximidade e amor precisam ser construídos entre duas pessoas reais. Talvez o desafio da Ada não seja apenas encontrar a irmã, seja conseguir encontrá-la sem obrigar Denise a ocupar o lugar que ela imaginou durante anos. Osgur escuta tudo com muita atenção e dá uma sugestão a Ada para ela procurar pelo sobrenome da família de origem do seu pai. Você lembra que o pai da Ada foi adotado por um médico e que por isso acabou perdendo seu sobrenome original? Um sobrenome pode parecer apenas uma palavra num documento, mas ele também pode carregar uma história de pertencimento. Ele diz de onde alguém veio, a que narrativa essa pessoa foi ligada e quais partes da sua origem permaneceram invisíveis ou foram interrompidas. Para quem viveu adoção, segredos ou rupturas familiares, descobrir um nome pode não ser apenas encontrar uma informação. Pode ser encontrar uma porta para uma parte da própria identidade. Mas é importante lembrar, conhecer a origem não apaga a história vivida. As duas podem existir juntas. Guarda essa informação porque ela vai ser importante para conectar muitos pontos da história. Quando Ada chega ao aeroporto, a comitiva surpresa das amigas está lá. E chega a hora de colocar a fofoca em dia. Muko, mãe de Sevki, criou rodinhas no pé e não para mais em casa. Zaman está viajando o mundo, embora não seja dito explicitamente. Tudo indica que tem relação com a divulgação da constelação familiar. Selim, o ex-marido de Ada, teve outra filha. O Toprak, gente, quem diria, acabou ficando muito famoso e tá fazendo show em todo lugar e tá namorando. Será que a Ada vai se encontrar com ele? As amigas fazem um pequeno desvio para ir ao templo de Atena para fazerem seus pedidos. Foi lá que tudo começou na primeira temporada. Os pedidos de Ada são pela clínica que ela decidiu abrir em Ayvalik, para encontrar um verdadeiro amor, numa relação tranquila e de confiança para começar uma família. Será que ela vai conseguir? Sevki só tem um desejo, que o pedido de adoção seja aprovado, porque ela quer formar família com Fico. A Leila? Bem, a Leila quer ter o libido de volta. E agora, se prepara, porque vem coisa boa. O Osgur, que é o antropólogo, mexeu uns pauzinhos na faculdade, na qual ele dá aula, e conseguiu descobrir 2 sobrenomes prováveis para que a Ada pudesse buscar pela sua irmã desconhecida. Salihoglu, esse é o sobrenome verdadeiro do pai da Ada. Então, a irmã provavelmente se chama Denise Salihoglu. Será que Ada vai encontrar? Se sim, como será esse encontro?
um novo mistério aparece na história da Ada. Naquela maleta do pai dela tinha uma carta escrita por outra pessoa para o avô dela. Sabe quando você lê ou vê alguma coisa e sente que tem algo ali? Foi essa a sensação da Ada ao ler a carta, mas por dentro foi só isso, uma sensação. E aqui entra uma coisa muito importante da neurociência e da linguagem do corpo. Antes que a gente consiga explicar racionalmente o que está acontecendo, o cérebro pode já ter percebido pequenos sinais, incoerências e mudanças no ambiente. Essas informações podem aparecer como um aperto no peito, um incômodo no estômago, tensão ou a sensação de que alguma coisa não encaixa. Isso se relaciona à interocepção, que é a capacidade do sistema nervoso de perceber e interpretar os sinais internos do corpo. Mas atenção, sensação não é prova. A intuição pode nos convidar a observar melhor, mas também pode ser influenciada por medos, traumas anteriores e expectativas. Então, o caminho maduro não é ignorar o corpo nem obedecer cegamente a ele, é escutar o sinal e depois investigar a realidade. E pode ser que você esteja passando por algo assim. Você tem olhado para alguma coisa na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos e a sua intuição parece querer te mostrar algo, então não ignora, mas também não transforma a sensação numa sentença. Observa, investiga e procura saber o que a realidade tem a mostrar. A Sevik e o Fico estão imaginando como será a chegada da criança. Como uma boa advogada, ela pesquisou sobre as perguntas e deu uma ensaiada nas respostas. O ensaio para porque o clima esquentou. Já a Leila está mais fria que geladeira. E o Erden, marido dela, parece estar aprontando de novo. Ele levou aquele pessoal barra pesada lá na taverna da Eleni. E veio com uma conversa furada de comprar um barco. Comprar um barco? Eles estão quebrados e o Erden não faz nada. Tem muita mulher vivendo isso. O marido ainda não cresceu e vive trazendo mais rolo para a vida. E depois a gente se pergunta, por que a Leila perdeu o libido? Como é que uma mulher consegue olhar para o parceiro como um homem adulto se ela precisa o tempo todo funcionar como a mãe dele? Na psicanálise integrativa, nós podemos olhar para isso como uma confusão de papéis. Ela deixa de estar apenas no lugar de companheira e passa a administrar as consequências das escolhas dele. Pelo olhar sistêmico, o equilíbrio entre dar e receber também fica comprometido. Uma pessoa entrega, resolve, sustenta e conserta. O outro recebe, promete e volta a criar novos problemas. E o corpo pode responder a essa desigualdade fechando a porta do desejo. Não como um castigo, mas como um sinal de que aquela relação deixou de ser um espaço de parceria e segurança. No dia seguinte, Leila chega na taberna da Eleni e o Fico está entusiasmado, mas não tanto quanto a Leila, quando ela viu o novo chefe bonitão. Gente, de repente a Leila se animou e percebeu que poderia se perder. E essa cena mostra uma coisa muito importante. Talvez a libido da Leila não tenha desaparecido completamente. Talvez ela tenha deixado de aparecer dentro da relação que ela está vivendo. Isso não significa que o novo chefe seja a solução ou que uma traição esteja justificada. Significa apenas que o corpo dela ainda é capaz de responder à novidade, à presença, à atração e à sensação de ser vista. Às vezes, o terceiro não é a origem da crise do casal. Ele é o elemento que torna visível uma crise que já estava lá. O risco é confundir a energia da novidade com a promessa de uma relação saudável. A assistente social visitou a casa da Sevik e Fico e a entrevista está indo muito bem, até que alguém bate na porta. A Sevik achou que era um vendedor, até que o Fico disse, papai? Gente do céu, bem nessa hora! O pai é alcoólatra e emocionalmente instável. Chega bem na hora que a assistente social estava lá na casa deles. Para quem cresceu com um pai alcoólatra ou emocionalmente instável, uma cena como essa não é apenas constrangedora. Ela pode reativar aquele estado antigo
de não saber o que vai acontecer no próximo minuto. A criança que cresce num ambiente imprevisível pode aprender a observar o tom da voz, o passo, a expressão do rosto e qualquer mudança no ambiente. Não porque ela é exagerada, mas porque precisou aprender a perceber o perigo antes que ele chegasse. E mesmo depois de adulta, essa pessoa pode sentir que precisa esconder a família, controlar a situação ou provar que não é igual aos pais. E pelo olhar sistêmico, o caminho não é negar esse pai, nem permitir que ele destrua tudo que foi construído. É reconhecer: você é meu pai, a sua história pertence a você e eu posso escolher construir a minha vida de uma forma diferente. Enquanto isso, Ada recebe um telefonema e do outro lado uma voz de mulher dizendo: somos irmãs. Se você é fã da série Uma Nova Mulher e gosta de se aprofundar nos temas de constelação, autoconhecimento e transformação de vida, eu te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você conhece. Um super beijo!